Então, agora sim, para abrir o encontro de hoje com muito conteúdo, para tirar bastante dúvida que o pessoal tem, está bastante curioso para ouvir ele, sobretudo sobre o futuro do segmento de loteamentos aí, o pessoal tendo solicitado bastante ele. Nada melhor do que receber uma referência no assunto, que está diariamente na linha de frente lutando para que o mercado imobiliário, o mercado de loteamentos brasileiro se fortaleça cada vez mais. Então, já dando início ao nosso evento, eu vou convidar aqui ao nosso palco virtual o Caio Portugal, que é presidente reeleito pelo 5º mandato já da Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano, da AELO, vice-presidente de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Secov São Paulo, também já lá desde 2005, diretor superintendente da GP Desenvolvimento Urbano, que é uma empresa aí que acredito que vocês conheçam, uma loteadora com mais de 34 anos de atuação no mercado. Caio, se eu falei alguma besteira, você me corrija, por favor. O currículo é bastante grande. Eu agradeço de antemão muito pela disponibilidade de estar aqui compartilhando um pouco da sua experiência com a nossa audiência. Tenho certeza que o público vai levar bastante insight, bastante esclarecimento para os negócios de cada um presente aqui. Você é um cara que sempre é bastante solicitado para estar no nosso palco. Bom, Leonardo, bom dia a todos que estão nos ouvindo e nos vendo aí. Eu agradeço aí todas as palavras suas. Na verdade, a gente está nesse mercado aí, eu estou no mercado de loteamentos desde 1990, então já comecei há algum tempo atrás. E dentro das entidades e junto com a minha empresa, a gente foi crescendo junto. E hoje o mercado de loteamentos é cada vez mais profissionalizado, o que é ótimo para todos que operam nele, inclusive para a sociedade brasileira. E a gente está aqui nessa conversa matinal aí para a gente atualizar um pouco o que a Elo, o que o Secov e as outras entidades têm feito em prol do mercado, e especialmente tentando entender o quanto essa pandemia tem interferido, principalmente no comportamento do consumidor, e o que a gente já tem depreendido aí que parece que é favorável ao mercado do lote urbanizado. Tá bom? Beleza. Caio, a gente já alinhou aqui internamente, mas só avisando a audiência que esse primeiro painel vai ser um formato de talk show. Então vai ser um bate-papo com o Caio, trazendo um pouco da visão dele, das associações para o setor, como ele disse. E para moderar a conversa, eu vou convidar aqui ao palco o diretor de conteúdo da Smarts, o Henrique Sisma. Ele é jornalista de formação, quem acompanha a Smarts sabe que ele tem feito entrevista com todos os principais nomes do mercado aí. Então, Henrique, eu já vou colocar aqui você no palco para conduzir e trazer alguns questionamentos ao Caio, nosso convidado. Então, reforço também a todos aqueles que tiverem alguma pergunta ou posicionamento, escreva no chat do evento, no chat do palco, aí na plataforma, e o Henrique vai tentando repassar para o Caio aqui na medida do possível. Certo? Bom, falei bastante, agora eu tô saindo do palco aqui. Henrique, agradeço a presença para guiar a conversa com o Caio nesse primeiro painel, passo a bola para você, eu retorno somente no final aí para encerrar o painel e dar continuidade com a agenda. E Caio, novamente agradeço pela prontidão e disponibilidade. Bom evento e um bom painel aí para vocês. Valeu, Léo. Tudo bom, Caio? Bom dia. Bom dia, Henrique. Tudo ótimo. Prazer falar com você pela primeira vez. Ainda não tinha tido a oportunidade de entrevistá-lo. Então, que bom que tive essa oportunidade logo num evento online da Smarts. Muito legal falar com você. Caio, a minha primeira pergunta, eu vi uma matéria publicada no mês passado pelo Terra e ela dizia que houve um aumento aí de 200% nas vendas de lotes aqui no Brasil entre final de março, que é quando começou ali a quarentena, o isolamento social, e início de julho, na comparação com o mesmo período em 2019. São esses os números mensurados também pela Elo, pelo Secov? A que se deve esse ótimo desempenho? Vamos lá, vamos fazer um pouco do retrospecto do que aconteceu aí no começo da pandemia, né? Logo no começo da pandemia, a Elo e o Secov, junto com a Brain, a gente fez uma pesquisa dentro da base de associados da Elo. Só para aqueles que não sabem, a Elo é uma entidade nacional desde 2005. Tá? A gente tem mais ou menos 1.000 empresas associadas à Elo em 17 estados da União. Obviamente, a quantidade, o percentual maior das empresas associadas são do estado de São Paulo. Conforme levantamento até da própria Brain, o estado de São Paulo responde por 40% da produção nacional em unidades e 60% em VGV. Então, por isso até a sua relevância, como não deveria deixar de ser, até para as outras atividades econômicas, São Paulo tem uma relevância grande. Essa pesquisa que você mencionou foi dita pelo Flávio Guerra, que é o nosso presidente lá da Elo Minas, que a gente até ajudou a criar a Elo Minas Gerais, né? Então, isso foi um levantamento deles,
acredito eu, feito com bases próprias ou com a Brain. Mas o que a gente acompanhou desde o início da pandemia, nessa pesquisa, a maior preocupação do setor era, primeiro, num primeiro momento, era a continuidade com as atividades. Se a gente for lembrar, logo no início do decreto do estado de emergência para o país como um todo, a construção civil foi considerado serviço público, serviço essencial. Com essa atuação por parte da ELO, por parte da CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção e do Secov, a atividade de loteamento conseguiu ser preservada na possibilidade de manutenção das obras. Obviamente, como decidiu o STF, também por se tratar de uma matéria de concorrência entre os entes federativos, se o município proibir a atividade, essa não continua. Então, no primeiro momento, houve a preocupação, manutenção da atividade de produção, ou seja, de obras. Num segundo momento, foi como seria o processo de vendas, haja visto que o processo de comercialização dos lotes estavam inviáveis por conta da proibição de operação dos estandes de venda. E o que a gente percebeu desde o início e que vem numa crescente é que, primeiro, a maior parte das empresas já estavam com alguma das suas etapas de jornada de comercialização em meio digital, e isso com a pandemia ele só cresceu e acelerou este processo. E mais do que tudo, o próprio consumidor estava confortável com esse processo de jornada de vendas de forma eletrônica, digital. E o que a gente precisou fazer, as empresas e as entidades, foi estabelecer uma forma de orientar tanto as empresas, mas especialmente o corpo de vendas, de como trabalhar com essa possibilidade da jornada digital. Na prática, o que acabou acontecendo foi o primeiro impacto de restrição de convivência imposto pela pandemia, obrigou as pessoas, o consumidor de uma forma geral, a olhar para o seu espaço físico, onde ele morava e como era esse espaço. E o lote urbanizado, que sempre foi um produto de maior resiliência, ou seja, ele sempre respondeu de uma forma, vamos dizer, mais tranquila às crises, porque ele não é o produto final, ele é o que a gente chama matéria-prima do sonho, ele trouxe consigo essa maior flexibilidade para resolver uma solução de melhor ocupação, de melhor habitação para o consumidor. E isso está se respondendo em termos de venda. Aqueles dados de 200% ao que se referiu o Flávio lá naquela entrevista no Terra, ele se mencionou o mercado de Minas Gerais. O que a gente pode dizer, a gente ainda não tem os dados consolidados, inclusive a gente mantém uma pesquisa já há 4 anos com a Brain, em nível estadual e nacional. Então isso já dá... O que é importante você ter dessa pesquisa é o comportamento, né? Ou seja, é olhar a curvatura, como ela se desempenha ao longo do tempo. E o que a gente percebe, e aí de uma forma mais empírica, é de fato, de abril para cá, mas principalmente de maio, que a gente construiu um termômetro semanal, houve uma melhora no desempenho das vendas, uma melhora na absorção. Não sei ainda te precisar se esse número é 200%, mas com certeza ele é superior ao mesmo período do ano passado, né? E muito se deve a essa questão que eu te coloquei, Henrique, que é o lote tem sido compreendido e percebido pelo consumidor como uma boa, ou se não uma melhor alternativa para um primeiro imóvel, ou mesmo para uma transição de um imóvel que ele já tenha, seja um apartamento ou uma casa, para uma nova casa a partir deste lote urbanizado, né? O que é ótimo para o setor, né? Maravilha. Nesse período de pandemia, não só a família que quer ter a sua primeira moradia, quer sair do aluguel, e aí, como você bem colocou, o lote acaba sendo uma ótima opção, né? O início da consolidação daquele sonho, um terreno onde depois vai se construir a casa própria, mas não só esse movimento foi observado, como também um movimento que ficou aí conhecido como êxodo urbano, de famílias que já tinham seu apartamento, sua casa, mas moravam em cidades grandes, nos grandes centros, e saíram desses locais onde primeiro chegou a contaminação, a pandemia foi mais grave no primeiro momento, e esse êxodo urbano é algo nunca antes visto na história da humanidade, né? Eu lembro que na escola eu via o êxodo rural, as pessoas saindo do campo, indo para a cidade, agora esse movimento contrário. Para você, Caio, na sua opinião, esse é um fenômeno com prazo de validade, ou essa mudança tende a se manter mesmo depois da pandemia, esse movimento de migração das pessoas, mais saindo da cidade, procurando um terreno maior, mais afastado um pouco? Qual que é a sua avaliação? A minha avaliação, assim, depende muito da diversidade econômica desse centro urbano.
E por que eu estou te colocando isso? Aliás, isso é uma discussão que é interessante quem é do mercado de loteamentos olhar e entender um pouco o que está acontecendo no mercado de lajes corporativas, de escritórios e mesmo de centros comerciais. A questão do home office e num trabalho híbrido, semipresencial, com a interferência das tecnologias, o que elas têm demonstrado? Primeiro, as empresas que fizeram esse movimento, e empresas muito mais ligadas à atividade de serviço, conseguiram comprovadamente, nesse fenômeno de pandemia, demonstrar que o trabalho em home office ou de forma virtual, ele é tão produtivo quanto, ou se não até mais, do que o presencial. Com isso, as pessoas trouxe, não só de uma forma inconsciente, mas reforçou talvez uma decisão interna a esse consumidor, que de fato ele pode pensar em estar morando longe de um grande centro, numa outra qualidade, desde que ele consiga aliar uma infraestrutura que lhe possibilite trabalhar dentro da sua própria casa. Então, esses dois elementos é que têm reforçado um pouco este movimento do êxodo, tá certo? Mas eu acredito que ele vai dar vamos dizer, uma nova diretriz, sem você eliminar a riqueza que existe dentro dos grandes centros. Porque vamos lembrar, né, as grandes cidades ou médias cidades, elas não têm só os aspectos, vamos dizer, de infraestrutura urbana, de excelência na área de saúde, educação, elas trazem também as trocas, né? E essas trocas são fundamentais para a geração de riqueza. E isso não dá para você deixar de conviver com os grandes centros. O que ele vai possibilitar é uma nova relação com esse grande centro. Então vocês mesmo da Smart estavam citando a quantidade de reuniões virtuais, encontros virtuais. Nós mesmos, pelas instituições, e a gente tem percebido isso, você veja, grandes discussões que foram feitas recentemente, as próprias medidas provisórias que trataram das restrições impostas pela pandemia, ou mesmo o próprio marco regulatório do saneamento, que a gente pode até abordar um pouquinho se você quiser. Eles foram largamente discutidos de forma não remota e vieram a ser discutidos de forma remota e trouxeram um grande êxito na sua conclusão. Isso o que mostra? Mostra que é possível a gente manter um sistema híbrido, com parte presencial e parte remota. Então vamos dizer, essa ação do êxito, né, ela já acontece e já vinha acontecendo de outras formas. Se você for fazer algum estudo comparativo sobre cidades onde você queira empreender, você tem que avaliar todos os índices de demografia. E um índice importante de demografia sempre foi a migração. Então isso sempre ocorreu. O processo de urbanização, ele saiu dos grandes centros, foi indo para cidades ao longo desses grandes centros, depois foi para cidades médias. Esse processo, ele é inexorável e inevitável. Agora, a velocidade desse êxito é que, de fato, mostrou o impacto que essa pandemia trouxe. Então, a gente percebeu isso, eu mesmo, na minha empresa, a gente percebeu isso, a gente atua no eixo da região metropolitana de São Paulo e em algumas cidades importantes do estado de São Paulo. Então, a gente percebeu esse movimento e nos mais variados padrões de renda. Por isso que não dá para se falar que isso só aconteceu para o médio alto padrão ou só para o econômico, né? Obviamente, com cada um com a sua melhor resposta em função da sua necessidade de público-alvo. Mas eu acho que isso é um bom indicador. Eu não diria que isso é uma tendência que já existia, ela só está sendo reforçada. Um dado interessante que a gente acompanhou disso, só para você ter ideia, vou pegar o caso dos bancos, né? Então a gente tem conhecidos no Banco Bradesco, o volume de transmissão de dados das agências e das operações de forma remota praticamente quadruplicou nesse período. Então, o que isso quer dizer? Demonstrou que a segurança de transmissão de dados e você tendo infraestrutura adequada de internet vai possibilitar esse novo sistema de trabalho, né? Então, isso é um bom indicativo. Maravilha, perfeita leitura. Caio, eu tenho um assunto que eu ia comentar um pouco mais para frente, mas como chegou uma pergunta da nossa audiência, eu vou antecipar esse tópico aqui no nosso bate-papo. A Mariângela Machado, ela pergunta como é o programa de financiamento para lote urbanizado divulgado pela Caixa Econômica Federal. Acho que foi na semana passada que foi feito esse anúncio, se eu não estou enganado. Foi na quinta-feira. Bom, antes de mais nada, mandar um beijo para a Mariângela, que é grande colaboradora nossa, tanto da ela, do Secov, de outras entidades.
ajuda muito no desenvolvimento desse mercado, é uma especialista aí em bairros planejados, em comunidades, em gestão de associação de proprietários. Bom, o que a Caixa fez, na verdade, ela ampliou e reduziu as taxas de juros em duas linhas. Uma linha que ela já existia, que era chamada carta de crédito, que financia a comercialização do lote pronto. Essa linha, o que ela fez? Antes existia um limite de financiamento de 50% do preço de venda. Ela ampliou esse limite para 70% e mexeu na taxa de juros. A taxa de juros antes era de 12,5% ao ano mais TR, e ela reduziu isso para 8,5% ao ano mais TR. E a segunda linha que ela mexeu é uma linha que a gente já vem conversando com a Caixa há muito tempo, para ela tornar essa linha mais padronizada possível, que é a linha da aquisição de terreno mais construção. Então, nessa linha, o consumidor ele adquire o lote mais um projeto e uma linha de crédito para financiar a construção da sua própria casa. Nessa linha, ela foi um pouquinho mais ousada, ela ampliou a faixa de financiamento, que era de 60% para 70% desse valor, entre somatória de terreno mais construção, ampliou o prazo de financiamento disso de 20 para 30 anos e diminuiu a taxa de juros, que antes era na faixa de 8%, 8,5% para 6,5% ao ano, mais TR. Ainda que sejam boas notícias para o setor, né, ainda é insuficiente, né, porque isso a gente está tratando do que a gente chama da linha de financiamento para o lote pronto, ou seja, vai financiar a comercialização do lote pronto, mas não vai ajudar a financiar a produção do lote. Para isso, a gente já vem de algum tempo conversando com a Caixa para a revisão do Produlote, que é uma linha que foi feita há cerca de 3 anos atrás e que não decolou porque o funding dela era caro, a sua precificação era cara e as suas contragarantias também era cara. Hoje, além desse trabalho junto com a Caixa, a gente está fazendo um trabalho com o Banco Bradesco e com o Banco Itaú, também buscando trazer de alguma forma uma linha de financiamento. Num primeiro momento, para comercialização de lotes ou dessa modalidade de aquisição de terreno mais construção, e num segundo momento, se possível, para financiamento à infraestrutura, né? Mas, de qualquer forma, o que a gente enxerga é que as taxas de juros permanecendo a médio e longo prazo num patamar adequado, né? Isso, obviamente, vão trazer outros players para a construção de crédito, né? Então, essa área de fintechs, por exemplo, eu acredito muito que elas virão para dar uma chacoalhada na concorrência. Esse movimento da Caixa já é um movimento buscando uma abertura maior, né? Legal. Creio que esteja muito bem respondido. Se alguém tiver mais alguma dúvida sobre o lote urbanizado, o Caio bem pontuou que ainda há um gargalo muito grande para o financiamento da produção dos loteamentos e que essa medida da Caixa deve incentivar, pelo menos no tocante ao crédito para o consumidor, que outros bancos também se mexam. Certo, Caio? Acho que foi muito bem respondido. Eu vou passar para o próximo tópico já, e gostaria que você comentasse sobre o marco legal do saneamento. Você, numa outra resposta, mencionou que impactos essa legislação pode ter para o mercado de loteamentos, como ela pode vir a ser benéfica para os empreendedores desse ramo, Caio. Vou fazer um pouquinho do histórico dessa relação, né? Vamos lá. A Constituição nossa de 88, ela tinha deixado como exclusividade do poder público estaduais, federais e municipais a questão da exploração de alguns serviços públicos essenciais. Em 1995, a Constituição nossa foi emendada, porque se percebeu que a União não tinha capacidade de investimento, tampouco os estados e os municípios. Nessa alteração da Constituição, vários serviços públicos essenciais foram possíveis de serem explorados por empresas públicas ou privadas através dos processos de concessão. O primeiro delas, muito conhecido de todos nós, é de telecomunicações, né? Para quem é um pouco mais velho, vai lembrar que telefone chegou a ser um ativo tão caro que era possível você alugar um telefone. Existiam até empresas que adquiriam várias linhas para viver de locação de telefone. Hoje isso não existe mais, o telefone fixo está em desuso, né? A mesma coisa aconteceu em alguma proporção com a questão de oferta de energia elétrica e distribuição de energia elétrica. Ela também foi modelada para gerar concorrência e gerar contrapartida para aqueles que adentrassem a esse mercado tivessem a obrigação de universalizar esse serviço público essencial.
Só que no ano de 2001, para quem se lembra, a gente teve o famoso apagão, que era o quê? Era uma ineficiência do processo de oferta de energia, que fez com que esse processo, da forma como ele estava pensado, você existiria não uma restrição territorial sobre a oferta e distribuição de energia, fosse revisto. A mesma coisa aconteceu com o saneamento. No primeiro momento ele foi aberto à exploração a empresas públicas e privadas, abrindo a obrigatoriedade da universalização do serviço de oferta de água tratada, coleta e tratamento de esgoto. Num primeiro momento, nas discussões infraconstitucionais, houve um processo de judicialização de quem deveria ser o poder concedente desse serviço, ou seja, quem tem a titularidade desse serviço e pode fazer uma concessão ou um contrato-programa. O STF resolveu isso pelos idos de 2010, deixando muito claro que o município é o poder concedente, no que se refere ao serviço de água e esgoto. E mais recentemente foram revistas uma série de, basicamente, 3 leis federais que tratavam desse processo de universalização e das metas de universalização do serviço de água e esgoto, que é o chamado Marco Regulatório do Saneamento. Nós, desde sempre, a ELO, Secov e Sebic, trabalhamos na revisão desse marco e conseguimos demonstrar ao legislador que a nossa preocupação era que o empreendedor imobiliário, e aí seja loteador, seja o incorporador imobiliário, seja uma empresa que vai instalar uma indústria, seja um hospital, eles tivessem um tratamento adequado quando esse empreendedor faz as vezes da concessionária. Com isso, a gente conseguiu inserir um dispositivo, que é o artigo 18A, que está lá nesse marco e foi sancionado. E foi um trabalho grande, inclusive, para garantir a sua manutenção, haja visto que no próprio Senado Federal havia um acordo entre o Senado e o governo federal para que esse dispositivo viesse a ser vetado pelo presidente Bolsonaro. Mas ele, através de uma ação nossa, da ELO, capitaneada pela ELO, mas com colaboração do Secov e da Sebic, a gente fez convencer ao Executivo, à União, da manutenção desse dispositivo. E o que esse dispositivo coloca? Se o empreendedor imobiliário antecipar a obrigação que é da concessionária, a concessionária tem que compor com esse empreendedor imobiliário para dar para ele participação desse investimento. Essa discussão sobre como vai ser feita essa participação vão estar disponível, está sendo discutido com os atos infralegais de regulamentação. Mas por que ela é fundamental? Porque ela traz primeiro 2 efeitos imediatos. Primeiro, as concessionárias atualmente, ao emitirem as diretrizes para atendimento de novos loteamentos, elas já não vão mais poder imputar aos loteadores obrigações que sejam de sua responsabilidade. Daí nossa orientação aos loteadores que tenham muito cuidado para conhecer, primeiro, dentro daquele município onde ele pretende atuar, qual que é o contrato vigente com a concessionária vigente, como isso está regulado com o poder concedente, ou seja, com a prefeitura municipal, qual é a responsabilidade de investimento por parte dessa concessionária e se aquele empreendimento que ele está se predispondo a implantar lá já está dentro das obrigações de atendimento por parte dessa concessionária. Reunido todos esses elementos, ele consegue sentar numa mesa para negociar com essa concessionária e com o poder concedente de uma forma mais adequada. Então a gente acredita, obviamente o marco é muito recente, mas ele vai trazer um impacto importante para o setor, porque vai conseguir colocar os empreendedores imobiliários em pé de igualdade para discutir com as concessionárias. Perfeito, Caio. A situação hoje, ela não é essa. Hoje, se o empreendedor faz um investimento, ele não tem nenhum tipo de compensação? Então, hoje como que funciona? Hoje a concessionária, né, ela vai, ao você pedir as suas diretrizes para atendimento do seu empreendimento, ela vai avaliar se ela tem disponibilidade de te atender ou não. Se ela não tiver possibilidade de te atender, ela vai repassar ao empreendedor todos os custos, desde até aumento de uma estação de tratamento de água, uma adutora que ele vai ter que investir em conjunto, seja uma outra série de investimentos que em tese deveriam ser de responsabilidade da concessionária, mas vai repassar ao loteador. Com base nesse novo marco regulatório, você tem a possibilidade de rediscutir isso com a concessionária. Mas é importante deixar muito claro, só vai ser obrigatório essa concessionária participar de algum percentual desse teu investimento, ou te ressarcir se você fizer esse investimento por ela, se isso estiver previsto no seu plano
de contrato de concessão ou programa dentro do seu plano de universalização. Porque se não tiver, a responsabilidade continuará 100% do empreendedor. Perfeito. Mas certamente já há um grande avanço em termos de segurança jurídica, né, para os empreendedores. Muito bacana. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber mais, com maior profundidade sobre o marco legal do saneamento, é só deixar a pergunta aqui. Eu vou aproveitar que a gente está falando sobre questões legislativas e emendar um outro assunto. Há alguns dias nós conversamos com especialistas, com advogados da área, sobre a importância da aprovação da Lei Geral de Licenciamento Ambiental para o mercado imobiliário, uma discussão que se arrasta aí há mais de 15 anos. E existe uma expectativa de que o projeto seja finalmente votado na Câmara em agosto. Foi uma fala do próprio presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Qual tem sido a participação da Elo, do Secov, Caio, e qual que é a sua avaliação sobre esse texto atual, considerando que houve uma série de mudanças no projeto desde 2004? Bom, vamos entender, né? Na verdade, a Elo e o Secov e também a CEBIC já acompanham de há muito tempo esse projeto de lei. Por mais paradoxal que possa parecer, né, a parte do direito ambiental ela entrou no nosso ordenamento jurídico lá em 1981, que foi o programa da Lei de Diretrizes sobre o Meio Ambiente, que criou, entre outras coisas, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é um órgão do Poder Executivo. A Constituição de 88 também recepcionou uma série de aspectos do direito ambiental. E por incrível que pareça, até hoje a gente não tem uma lei de procedimento. Toda a parte que se refere a procedimentos e processos de licenciamento ambiental, elas estão amarradas em resoluções ou em leis que não regulam, dado o empreendimento e a sua complexidade ambiental, que tipo de projeto que você tem que fazer, que medida compensatória, quem tem a prerrogativa de fazer esse licenciamento, qual o prazo de análise e avaliação desse projeto de licenciamento, processo de licenciamento e como isso deve ocorrer. Então, essa lei geral, ela traz justamente todos esses aspectos. Então, ela diz, considerado a área direta de influência do empreendimento e a área indireta de influência do empreendimento, considerado a complexidade desse empreendimento do ponto de vista ambiental, quem deve opinar, o que deve ser apresentado e como deve ocorrer. Então, por incrível que pareça, que é uma lei que ela não está falando nada do ponto de vista da flexibilização das normas ambientais, as chamadas normas materiais, é uma norma procedimental, uma norma de processo, ela já deveria ter avançado desde há muito tempo. O que a gente tem feito é tentado construir as pontes, especialmente no âmbito do legislativo, daqueles que têm algum tipo de oposição ao avanço desse projeto de lei. Então são vários setores e agentes econômicos que têm interesse no avanço dessa discussão. Sejamos nós na área urbana, falando sobre os empreendedores imobiliários, seja o pessoal do agro falando sobre as fronteiras agrícolas, seja o pessoal de infraestrutura falando sobre portos, aeroportos, hidrovias, rodovias e todas as atividades que levam à infraestrutura, que há necessidade de passar por um licenciamento ambiental, sejam os órgãos que defendem a questão do meio ambiente, as ONGs e mesmo a Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados. Fato é que existia uma discussão que foi muito intensa no ano de 2019, foi criado um grupo dentro da Câmara dos Deputados por 4 deputados, capitaneados pelo deputado Kim Kataguiri, do DEM, daqui do estado de São Paulo. Nós nos reunimos várias vezes com o Kim. O Marcos Sais, que é o diretor de meio ambiente da Elo, fez um trabalho enorme junto com a CEBIC e outros advogados nessa discussão no âmbito da Câmara. Foram produzidos 4 relatórios pelo Kim, e existe um quinto último relatório que está em fase de término. Há uma discussão, o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, falou num evento, no Encontro Nacional da Indústria da Construção, no mês de maio do ano passado, no Rio de Janeiro, que esse projeto seria pautado ainda no ano de 2019, o que não ocorreu. Ele reforçou dizendo neste ano que há a possibilidade desse projeto vir a ser pautado. O que quer ser pautado? É o relatório final do Kim ser levado a plenário.
e aí no voto buscar-se as convergências e divergências. Importante dizer que a gente trabalha com ele já desde há muito tempo, esse projeto começou em 2004, nós já conversamos com todos os relatores que passaram por esse projeto, e eu acredito que há um interesse da sociedade para que isso avance, porque isso significa muito mais do que uma desburocratização, significa a modernização da legislação ambiental e da sua aplicação. Então ela vai trazer instrumentos de transparência, maior comando e controle pela sociedade, pelos órgãos de controle, maior segurança jurídica para quem empreende. Então não dá para entender por que esse assunto não vai para frente. Então é muito mais uma questão política que a gente entende que, se bem discutido, ele tem todas as chances, como teve o marco regulatório do saneamento, de avançar. Perfeito. O Marco Sais, inclusive, foi uma das fontes que nós consultamos para essa matéria, e eu me lembro que eu falei com ele também no ano passado, eu acho que foi em meados de setembro, e a expectativa era muito grande de que isso fosse pautado em outubro, né, e acabou não acontecendo. Ainda em relação a essa lei de licenciamento ambiental, Caio, existe um ponto da proposta que fala na licença por adesão e compromisso, se eu não me engano é esse o termo, LAC, né, para atividades que são conhecidas pelos órgãos ambientais e que não são de alto impacto. Eu gostaria de saber se os loteamentos, as comunidades planejadas se encaixariam, né, se esse termo realmente existir, nessa licença de adesão e compromisso. Então, existe a possibilidade, desde que esse território onde você vai empreender, ele já é conhecido do órgão ambiental. Então, vamos tentar exemplificar. Se você está num local que ele passou, vamos dizer, por um processo de produção agrícola e já houve algum tipo de licenciamento ambiental lá, em que se caracterizou todas as faixas de recursos naturais que são especialmente protegidos, então você tem os cursos d'água já conhecidos, as áreas de preservação permanente já conhecida, o inventário ambiental florístico, ou seja, tipo de vegetação nativa não passível de supressão já conhecida, é muito fácil você fazer esse licenciamento por adesão e compromisso. Então, a própria lei geral, ela vai possibilitar que os órgãos ambientais reforcem o seu sistema de informação. Então, quanto mais isso tiver georreferenciado, conhecido, etc., tanto mais rápido e mais fácil vai ser esse licenciamento. A licenciamento por adesão e compromisso significa que atividades que são já previamente conhecidas, os seus impactos ambientais, e o substrato onde ela vai se implantar também já é previamente conhecido, esse licenciamento é feito por responsabilização do empreendedor e o órgão ambiental só vai fazer a fiscalização desse processo. E por que ela é importante? Porque a hora que você destrincha toda a questão do licenciamento ambiental, você pode fazer uma curva ABC dizendo aonde o órgão ambiental tem que se preocupar mais pelo processo em si de licenciamento e onde ele tem que se ocupar mais da fiscalização do licenciamento. E isso você elimina a burocracia, elimina a redundância, elimina retrabalho e favorece a própria sociedade a partir do momento que você cria sistemas mais transparentes e mais facilmente controláveis, né? Maravilha. Chegou uma pergunta da audiência, o nome é complicado, eu vou tentar pronunciar corretamente, Heinz von Kleindienst. Se não for essa pronúncia, me desculpe, Heinz. A pergunta é a seguinte, existe alguma expectativa em agilizar as ligações elétricas pelas concessionárias, que hoje levam em torno de 6 meses para ligação de energia? Hoje as obras ficam concluídas, mas não conseguimos entregar por essa demora de ligação de energia. Existe alguma medida sendo tomada nesse sentido, Caio? Sim. Dentro convido a todos os que participam aí do Smartus a se associarem às entidades, tanto Secov quanto a Elo, porque a gente tem os grupos de trabalho lá. Então, a gente tem um grupo de trabalho permanente, por exemplo, com a CETESB, com a Sabesp, com as concessionárias de saneamento e também com as concessionárias de energia, né? No caso aqui do estado de São Paulo, são cerca de 4 ou 5 concessionárias. E o grande problema disso é que a ANEEL regulamentou um monte de coisa, mas não regulamentou para essas concessionárias esses prazos de interligação.
Então a gente vem construindo isso com a CPFL, com a Enel, com a Bandeirante, com outras empresas e tentando construir com eles um fórum para que a gente tenha a maior agilidade, não só no que se refere a esses aspectos que o Heinz colocou, mas de outros aspectos também, de tecnologia, de melhores sistemas, de possibilidade de se fazer redes subterrâneas, de utilização dos postes para a alocação de fibra ótica, enfim, são uma série de outras relações que a gente precisa melhorar o relacionamento. Então a gente vem desenvolvendo esse trabalho junto às concessionárias e convido o Heinz a estar participando com a gente aí, trazendo o seu problema para que a gente possa estar avançando com isso. Já antecipo para ele que não é muito rápido, porque cada concessionária, primeiro são empresas privadas, então é uma relação de empresa privada com empresa privada. Mas na qualidade de representante institucional do setor, eles têm nos ouvido bastante e têm melhorado muito. A CPFL já melhorou bastante os seus procedimentos, a Enel está melhorando, mas ainda está muito devagar. A Bandeirante já melhorou bastante, a Electro também, mas a gente precisa avançar isso mais para que sirvam os paradigmas das melhores relações entre concessionárias e empresas privadas sejam iguais para todas as concessionárias e a gente possa levar isso na ANEEL para ter uma regulamentação mais adequada. Maravilha, Caio. Tem um outro assunto que é bem recente, né? Tá sendo discutido aí nas últimas semanas, que é a reforma tributária. Eu sei que tem 2 projetos já no Congresso desde o ano passado, pelo menos, um na Câmara e um no Senado, a PEC 45 e a PEC 110, e agora o governo federal vem com a sua proposta de reforma tributária, que ao invés de ser uma PEC, é uma lei, é um projeto de lei, não é a emenda à Constituição, então ela é mais fácil de ser tramitada, de ser aprovada, mas para boa parte dos especialistas, e também nós ouvimos advogados e incorporadores para uma matéria para o nosso site, mas para boa parte desses especialistas, esse fatiamento da reforma pode ser prejudicial às aspirações das empresas. Conversei com o incorporador, o CEO da Byte no Rio de Janeiro, e ele disse que ficou bem decepcionado com essa primeira parte da proposta. Qual que é a sua avaliação, Caio, sobre esse primeiro trecho da reforma e como que ela impacta o mercado de loteamentos? Então vamos lá, a questão da reforma tributária é um assunto que é recorrente. Nós lá pela Elo e pelo Secov, a gente já vem acompanhando isso há muito tempo. Para quem não sabe, essa CBS que saiu agora, que foi o projeto de lei ordinária apresentado pelo governo, já houve um movimento ainda na época do governo Dilma de fazer a mesma coisa. Então mesmo lá, já naquela época, a gente já tinha intervido e levantado qual seria o impacto no setor de loteamentos, né? Em 2017, nós montamos um grupo dentro do Secov para estar monitorando e acompanhando essa questão da reforma tributária. Inclusive, até para esclarecer ao público, hoje a gente tem no Congresso 2 propostas de emenda constitucional. A 110, que corre no Senado, e a 45, que corre na Câmara dos Deputados. As 2 propostas é uma reunião de alguns impostos, alguns federais, outros estaduais e municipal, formando a chamado Imposto sobre o Valor Agregado. Nessas 2 propostas de emenda, nós já tivemos, tanto com os relatores das 2 PECs, no caso da PEC 45, o deputado Aguinaldo Ribeiro, que é do PP da Paraíba, e no caso da PEC 110, com o senador Rocha, que é do PSDB do Maranhão. Além deles, a gente vem discutindo com o próprio governo. À época ainda, que era o secretário da Receita Federal, o Marco Cinta, e o Marco Cinta foi um dos primeiros presidentes da Elo. Então, até por conta dessa relação de conhecer como funciona o mercado de loteamentos, a gente teve a possibilidade de discutir com ele como que o governo enxergava a questão da reforma tributária. De fato, o que o governo enxerga e o que ele apresentou, a proposta de apresentação de forma fatiada da reforma tributária é preocupante. Porque se num primeiro momento a CBS ela pode trazer eventualmente uma isenção para o mercado de loteamentos e de incorporação e de venda de imóveis residenciais pelo prazo de 5 anos, num segundo momento você vai ter uma apresentação da proposta do IPI, que vai ficar restrito a alguns tipos de produtos, especialmente aqueles produtos ligados, de alguma forma, a malefícios à saúde pública, tal como cigarros, bebidas, etc. Num terceiro momento, você terá a questão, pelo menos na proposta dita pelo governo até hoje, que a gente tem conhecimento,
da reformulação do imposto de renda da pessoa jurídica e da tributação sobre a distribuição de dividendos. E no último momento é que você teria a revisão dos encargos sobre a folha de pagamento, com a criação de um eventual imposto sobre transações digitais ou sobre movimentações financeiras. Então, o que a gente percebe é que, como você bem colocou, a tramitação da PEC ela exige um quórum qualificado, ela exige 3/5 da Câmara e do Senado em 2 momentos de aprovação, enquanto uma lei ordinária é por maioria simples e num único movimento entre Senado e Câmara. Então, o que se precisa entender e ler como que será esses próximos momentos de aproximação entre a proposta do governo e as propostas que já estão lá. Importante dizer que as 2 outras propostas que tratam do imposto sobre o valor agregado, ainda que pareçam propostas mais interessantes, elas são piores e prejudicam ainda muito mais o setor da incorporação e da construção, porque são impostos que incidem sobre o consumo. E no mundo inteiro, a gente até fez um trabalho muito grande pela Elo e pelo Secov, contratamos pareceres e avaliações de como é tratada a questão do IVA para o mercado imobiliário, o Imposto sobre o Valor Agregado, em vários países onde ele existe. Então, para o mercado imobiliário, o IVA ou ele não incide, ou seja, é tratado como uma isenção, ou ele tem uma alíquota diferenciada. Isso porque a atividade imobiliária, o produto imobiliário não é um produto de consumo, ele é um produto de raiz, é um produto de investimento. Então, como produto de investimento, ele tem que ter um tratamento diferenciado. Isso não significa que a gente não vai participar de alguma maneira dessa reforma tributária. O que eu posso antecipar para a audiência é que eu tenho certeza que a incidência de tributação sobre a distribuição de dividendos acontecerá. Isso, sem dúvida, acontecerá. Então, por conta disso, a preocupação manifestada pelo CEO que você se reportou do Rio de Janeiro, ela é correta, porque quando a gente faz uma reforma fatiada, e a história recente mostra, a gente só eleva a carga tributária e não resolve a correta distribuição desses tributos. Por isso que a Elo, junto com outras entidades, tem encampado a manifestação pela obrigação do governo federal a apresentar também simultaneamente a reforma administrativa. O problema do Estado brasileiro é que ele não cabe no nosso PIB. Então não adianta você falar numa revisão tributária se você não mexer nesse tamanho do Estado. Você tem que atuar nas 2 frentes. A diminuição do tamanho do Estado, uma melhor organização do tamanho do Estado e uma adequação e simplificação tributária, para que a gente tenha um controle fiscal mais eficiente, um custo fiscal mais adequado, mas também um tamanho de Estado mais adequado. Maravilha, foi exatamente esse o ponto do Henrique Blecher também, que é urgente uma reforma administrativa e é urgente que se mexa na questão da desoneração da folha. Então, eu acho que as opiniões são muito convergentes. Bacana pegar o seu ponto de vista também. A gente está 2 minutos estourados no tempo, mas tem uma pergunta do Jamil Nassif que eu gostaria de repassar, Caio, para você. Como estão caminhando as propostas encaminhadas pela Elo para alteração da resolução CONAMA 72/17? Ele está mencionando a resolução CONAMA, mas é a resolução da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, tá? Essa 72/17. Nós já apresentamos os textos finais e a gente deve ter uma devolutiva por parte da CETESB. A gente está com uma pré-agenda para essa sexta-feira às 10 horas da manhã. Se não ocorrer nessa semana, provavelmente na próxima a gente já tem a devolutiva por parte da CETESB. E aí como é que funciona as revisões dessas resoluções? Como eu te mencionei, a gente mantém essas oficinas perentes, que são grupos de trabalho que atuam de forma perene junto aos órgãos. Então foi percebido, tanto por parte deles quanto nossa, que a aplicação dessa resolução 72, ela requer alguns ajustes, né? A gente colheu essas informações com os associados, compilamos isso e discutimos com a CETESB. Há uma concordância com os conceitos, a gente construiu uma proposta de redação, eles estão avaliando isso, passa por uma série de órgãos internos da própria CETESB e, havendo concordância, é levado à Secretaria do Estado do Meio Ambiente, que hoje é a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo. Havendo a concordância deles, é levado isso para o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, o secretário Penido, e havendo a concordância por parte dele, ele já leva isso à publicação. Então a gente tem uma expectativa aí que até o final de agosto esse processo todo já tenha ocorrido, né? Maravilha. A exemplo disso, o próprio CONAMA também aí é um órgão
do Ministério do Meio Ambiente, um órgão colegiado, também deve ter suas reuniões aí ocorrendo proximamente. A gente tem mantido contato muito grande com o ministro Ricardo Salles, que tem feito um trabalho fantástico no Ministério do Meio Ambiente, em que pese toda a crítica que tem vindo da mídia. É importante que os nossos associados se interem das informações, busquem mais fontes de informações, como da própria Smartus, para que tenham uma avaliação correta do que está sendo discutido no âmbito da questão do meio ambiente. Tá? E isso envolve não só a questão da Amazônia, mas também, como a gente falou aqui, a questão de licenciamento ambiental, resoluções, normas e leis legais que impactam ao setor, né? Então a gente percebe que a gente está passando por um momento de grandes discussões, grandes evoluções, com rápida implementação, e o que é importante, porque todo esse movimento que está acontecendo são ações que a gente já vem tratando disso há mais de 20 anos, né? Só para dizer para o seu público, eu mesmo comecei a frequentar Congresso Nacional como representante das instituições no ano 2000, mais ou menos. E eu entendo que a gente está passando por um momento importante, e o que eu gostaria de até, para fechar, Henrique, passar uma mensagem para todos, Claro. que se ocupem da política municipal. Entendam no município onde vocês atuam como institucionalmente vocês podem reforçar as políticas de desenvolvimento urbano. Quanto melhores forem os gestores municipais, quanto melhores forem os projetos de plano, revisão de plano diretor e de lei de uso e ocupação do solo municipal, tanto melhor vai ser a dinâmica do nosso mercado. Acho que essa era uma mensagem que eu queria estar passando para o seu público, Henrique. Maravilha, Caio. Eu ia dar um espaço para sua mensagem final, mas acho que você já arrematou de forma brilhante a importância da participação dos empreendedores na política, né? Não só para o mercado imobiliário, acho que em todas as áreas da economia, em todas as áreas do país é importante essa participação. Caio, muito obrigado pela disponibilidade. Foi um bate-papo muito rico. Conseguimos, nesse tempo, falar de vários assuntos que são pertinentes para o mercado de loteamentos. Acho que o Léo já vai voltar aí para fazer a transição para o próximo painel, mas eu deixo aqui meu agradecimento e foi muito bacana te entrevistar pela primeira vez. Espero que outras oportunidades surjam aí pela frente. Valeu. Valeu, Henrique. Obrigado a você, obrigado a Leonardo. E convido a todos também a participar das entidades. O mercado será tão forte quanto todos aqueles que a gente defende estejam por lá representados e participem com sua voz ativa. Então se associa a Elo, ao Secov, ao Sinduscom. Aí em Ribeirão Preto a gente ajudou a montar uma entidade aí, também procurem essa entidade, que agora me fugiu o nome, mas é aí de Ribeirão Preto e reúne loteadores, incorporadores. A Silcorp, voltou, agora lembrei o nome. Procurem essa entidade que ela está defendendo todos vocês, em especial na discussão do plano diretor aí de Ribeirão Preto. Caio, eu só vou reforçar realmente o agradecimento do Henrique, a você, a Elo, por estar aqui disponibilizando um pouco da atuação de vocês com a nossa audiência, que em sua grande maioria hoje aqui na região eu não estou na região, mas na região do evento de Ribeirão, São José do Rio Preto, é composta por loteadores, então tenho certeza que estava todo mundo bastante ansioso e todo mundo saiu com bastante insight. Muito obrigado pela presença, Caio. Valeu, obrigado, gente. Bom dia a todos e bom evento a todos. Valeu.